Eu aposto que você não sabia, mas nesse Janeiro Branco, o SESI pode levar uma palestra sobre saúde mental de graça para a sua indústria. É isso, não tem pegadinha, não tem letra miúda. Só você entrar em contato pelo 4002-6213 e solicitar a visita de um dos nossos consultores. É a forma do SESI apoiar o Janeiro Branco e cuidado com a saúde mental. E por falar em aposta e por falar em saúde mental, a gente vai falar sobre um problema que afeta mais de 25 milhões de brasileiros, que é o vício em jogos, a ludopatia. E para falar sobre esse tema que está palpitando na vida do cidadão, está aqui comigo hoje o Daniel Giglio, que é psicólogo clínico, especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental e consultor de saúde mental aqui do SESI. Seja bem-vindo, Daniel. Muito prazer, Bruno. Espero poder contribuir com você, com todos aí que querem saber um pouco sobre ludopatia. Tenho certeza que sim. E conosco aqui também a Thaís Amanda, que é psicóloga, especialista também em TCC e em psicologia do trabalho e qualidade de vida do trabalhador. Atua como psicóloga clínica e analista de qualidade de vida aqui do SESI. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, espero poder contribuir aí produtivamente. Opa, Todos tenho que estão certeza que assistindo. sim. Me conta, vocês jogam? Vocês já jogaram essas bets da vida aí? Pode falar a verdade. Já joguei. Já jogou? Já. Ganhou ou perdeu? Perdi, cara. Eu vou te falar a verdade, eu perdi e já ganhei também. Oh, mais Como ganhou ou mais recreativa. perdeu? Com certeza, mas perdi. Com certeza. Esse jogo chama jogo de azar, não é à toa. Uhum. Né? É para favorecer a banca. A banca sempre ganha. Esse é um primeiro conceito que eu acho que é legal para passar para o público, porque muita gente vai na ilusão de ficar rico fácil, mas, poxa, é uma ferramenta fundamentada para a banca ganhar e o cidadão perder, o usuário perder. Eventualmente um outro talvez ganhe, mas isso não é a regra. E você ficou viciado? Não cheguei a ficar viciado, não. Como que a gente define quando a pessoa está viciada ou não? Então, a gente tem sinais, né? A gente pode. Geralmente a pessoa, é um dos sinais que é muito comum, é uma preocupação excessiva. Uma preocupação excessiva com o quê? Com apostas que já foi, que pertencem ao passado, e apostas futuras, e também uma preocupação excessiva com o dinheiro. Será que eu vou ter dinheiro agora para pagar minhas contas? Será que também eu vou ter dinheiro para recuperar o que eu perdi? Esse tipo de padrão de pensamento, né? E também, um dos sinais que é muito comum que a gente observa é uma fuga emocional, né? Geralmente, uma pessoa que está passando por esse tipo de problema, do transtorno do jogo, ele sente uma emoção pode ser tristeza, ansiedade, e ele tenta usar como uma estratégia o jogo para se livrar daquela emoção, mas a gente vê que não dá certo, né? Também impactos significativos do desgaste das relações sociais dele, né? Porque um indivíduo desse, ele começa a fazer o quê? Ele começa a mentir porque ele sente vergonha e culpa. Isso vai desgastando as relações sociais dele, né? E também a dependência financeira de terceiros. Muito comum no transtorno de jogo os usuários começar a dever quem? Dever familiares, amigos. E uma coisa que eu vejo muito de uma das dores do empresário hoje é saber lidar com isso, porque muitas pessoas estão pedindo adiantamento para pagar as contas Sim, porque perdeu o dinheiro em jogo, acontece muito. né? Então, é uma das dores do empresário, né? Que não sabe lidar com isso. E também um aumento sempre significativo da quantia, né? O tempo vai passando, ele vai aumentando a quantidade que ele vai apostando. Ele começa com R$ 10, começa com R$ 20. Quando vê, tá apostando 50, 100, 1.000, 2.000 e por aí vai. É um O que sinal. você falou é tão verdade. Eu trouxe alguns dados aqui do Instituto Locomotiva, que fez uma pesquisa, que aponta que 42% dos apostadores consideram as apostas uma forma de escapar dos problemas e emoções negativas. É uma válvula de escape. 72% relataram tristeza após perder a aposta. 91% relataram felicidade ao ganhar, o que isso reforça o ciclo de aposta. Né? É todo o sistema de recompensa Exato. que está envolvido aí nesse processo. E 59% apostam para recuperar perdas anteriores. Então vocês percebem pelos dados que vira um ciclo vicioso. A pessoa ganha uma vez, tem aquela ingestão de dopamina, se sente bem, acha que vai ganhar, já faz planos, aí aposta de novo, perde, aposta de novo para recuperar, perde de novo, fica triste, aposta de novo, e aí entra num buraco. E como sair desse buraco, Thaís?
Então, existem várias estratégias. A primeira é ter consciência. Dificilmente quem é ludopata, ele vai conseguir identificar que ele está viciado. Eu até costumo dizer que a gente pode fazer uma comparação com o uso de álcool e outras substâncias, porque é um comportamento que vai ativar a psicologia e a neurobiologia da mesma maneira. O que vai mudar é o estímulo. Então, dificilmente a pessoa ela tem essa consciência de que ela está viciada. Ela vai falar assim, não, eu vou jogar porque eu sei que eu vou ganhar. Então, as pessoas que estão em redores, que têm consciência do que é ludopatia e pode orientar a pessoa de que ela não está bem, que ela está se envolvendo, que isso está trazendo prejuízo para ela, que isso pode ocasionar um transtorno de ansiedade, uma depressão, até mesmo ideação suicida, é de suma importância. Então, para sair, primeiro, ter consciência, fazer um planejamento de controle financeiro mesmo e desenvolver outras estratégias que podem gerar essa mesma estímulo de dopamina, serotonina e outros hormônios de bem-estar proporcional à ludopatia, mas de forma mais funcional, por exemplo, o esporte. Mas o complicado é o pessoal ter essa consciência, né? O intuito desse podcast, desse programa, é aumentar o nível de consciência das pessoas sobre diversos temas relacionados à saúde e produtividade. Agora, até os dados nos conferem isso, que as pessoas têm baixo nível de consciência, de maturidade nessa temática e vão se enrolando cada vez mais. Então, por exemplo, né, você falou a questão de ter um planejamento financeiro. Também um dado desse mesmo instituto de pesquisa que aponta que até 20 milhões do Bolsa Família foram apostados online em 2024. Ou seja, uma pessoa que está numa condição social menos privilegiada utiliza um recurso do governo que seria para a sua subsistência para jogar, né? Às vezes a gente tem a compreensão ou a impressão assim, quem não tem comida para pôr no prato não vai gastar dinheiro com isso. É aí que vai, né? Outro dado da pesquisa aponta que as classes sociais que mais são impactadas são classes C e D. Gente, se a classe A, se o rico não está apostando, abre o olho, tem alguma coisa aí, E tá aí, você falou muito do ambiente. Daniel, como que o ambiente e também a tecnologia pode impactar para melhor ou para pior, né, o caso do vício em jogos? Sim, sim. Olha, tem alguns aspectos que eu separei que eu vejo claramente que influencia isso, né? A normalização hoje do jogo no Brasil, também a falta de limite geográfico, os designs dessas plataformas que faz com que o indivíduo fique lá por muito tempo, né? Mas assim, o problema é muito complexo. Vou falar um pouco sobre a normalização do jogo no Brasil. Assim, hoje você vê vários times assim do Brasil, da Série A, né, do principal campeonato brasileiro, com um patrocinador massa. E qual é o patrocinador massa? É uma casa de apostas. Então, assim, normalizou isso. E também a gente vê os influencers nas redes sociais, né, falando assim, olha, eu tô ganhando dinheiro aqui, joga que vai ser legal, joga que você vai ganhar dinheiro, pode ganhar muito dinheiro e mandar lá um link, até às vezes com bônus. Então, essa normalização do jogo é muito perigosa, né? E o que acontece? Virou algo, ficou uma normalização social. Antes não era assim, hoje tá normal ir para casa de apostas e apostar, entende? E também a falta de limite geográfico. A pessoa entra numa plataforma que às vezes que muitas vezes não está só no Brasil. E dentro dessas plataformas tem jogos que não são que são ilegais no Brasil e que a pessoa está jogando, entendeu? Então ela vai lá e vicia mais ainda por essa falta de limite geográfico. E também tem a acessibilidade. Então assim, gente, antes para você começar a apostar, você tinha que ir num lugar clandestino, né? Você tinha que conhecer um cara que apostava e ele tinha que te levar lá, e também socialmente isso não era muito aceito igual está sendo hoje. E aí era muito mais difícil o acesso. Hoje, na palma da sua mão, você pode estar numa casa de aposta, você pode estar jogando um cassino online, que nem no Brasil pertence isso, entendeu? Então a acessibilidade vem impactando de forma negativa, tá muito fácil o acesso. Isso da acessibilidade é engraçado, né? Meus amigos falam que eu que inventei aquele cumprimento que é com um soquinho, assim. Que eu sou tão pão duro que eu não abro a mão nem para cumprimentar. Na verdade, sou consciente, não é pão duro, veja bem. Certa vez eu estava em Punta del Este, lá tem cassino, lá é liberado. Eu falei assim, vou entrar para jogar $100. É só isso, quero ter experiência. Tranquilo, né? Eu falei, poxa, vou passar a noite ali, jogar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, $100 para brincar. Se eu ganhar ou perder, tô consciente disso. Durou 15 minutos. Sim. Falei, nunca mais piso aqui e nunca mais vou entrar num bet desse aí. Não entrei, não vou entrar porque é uma fria, né? Está cada vez mais fácil. Você citou também a questão dos influencers, que
como o próprio nome sugere, né, estabelece uma influência nas pessoas. Mais uma vez a gente volta assim, até que ponto a pessoa está tendo esse nível de consciência para saber interpretar que a vida do blogueiro, a vida do artista, não é a vida dele. Que muitas vezes a pessoa que está lá desfilando num carro 0 km não ganhou isso com o jogo, tá? E ele é um contratado pelo jogo. E muitas vezes ele é contratado até em cima das apostas que a rede dele perde, né? Como que a gente faz, Thaís, nesse caso, para que as pessoas, até mais simples, que ainda não têm esse nível de consciência, para que elas possam se engajar a essa causa, entender que isso é um problema e poder fazer aí uma transformação positiva? O podcast, como você mencionou, né, já é uma forma da gente levar, facilitar essa comunicação e desmistificar que, de fato, como você colocou lá no início, o jogo ele não foi feito para a gente ganhar, ele foi feito para a gente perder. Então, as pessoas precisam ser conscientes disso. E a classe mais desfavorecida, elas precisam ter essa noção. Peraí, se eu tenho esse dinheiro aqui, eu não posso gastar mais do que isso, porque isso vai me desfavorecer, vai faltar ali o básico. Então, ali, de repente, a gente pode até pensar na atenção básica de saúde para retratar esse tema, porque a gente fala sobre ansiedade, fala sobre depressão, mas ludopatia, dificilmente a pessoa vai entender, é um termo muito técnico. Então, falar que o vício em jogos também é um transtorno mental, que pode trazer prejuízos e que pode trazer outras comorbidades psicológicas também. Terapia ajuda? A terapia é muito eficaz nesse processo, né, para conseguir lidar melhor. Pessoas que têm transtorno do jogo, os sinais ou sintomas, traços de transtorno do jogo, a primeira coisa que a gente faz lá no consultório se chama psicoeducação, que entra muito naquilo de conscientizar a pessoa, porque quando a gente conscientiza a pessoa daquilo, ela consegue ter mais controle daquilo, né? Então, explicar para ela o que é, o porquê que ela tá jogando, sendo que a consequência final é negativa, a gente tem que falar, cara, sabe o que é, reforço intermitente, né? Que é tipo assim, que a casa de apostas fazem, né? Ela te dá uma recompensa de forma aleatória. Então você não sabe quando você vai ganhar aquela recompensa. Então você tem aquele pensamento e você acredita muito naquele pensamento, tipo assim, talvez agora eu vou ganhar, entendeu? Então ele fica sempre preparando para ter uma recompensa, só que isso demora a vir, né? Só que ele planta isso, elas plantam isso na nossa cabeça por conta do reforço intermitente. E então, fazer uma psicoeducação, dar uma aula ali, realmente dar uma aula, ensinar o paciente sobre a liberação de dopamina, essas coisas são muito importantes, né? Porque você vai ter mais controle sobre isso. E aí, também traz estratégias cognitivas e comportamentais. Estratégias cognitivas, a gente começa a falar assim, quais que são os seus pensamentos? E é muito comum ter aquele pensamento assim, eu tenho que recuperar o que eu perdi. Ah, uma hora eu vou ganhar mais. Esses pensamentos, a pessoa acredita tanto nesses pensamentos que fazem ele se comportar como ir jogar. Então a gente tem as técnicas cognitivas para desafiar esses pensamentos. Será que esses pensamentos realmente estão sendo colocados em fatos e evidências? Até quanto assim esse pensamento é verdadeiro ou falso? Esse pensamento realmente faz sentido? Questionar esses pensamentos. Tem a parte também emocional, que tem a respiração diafragmática, tem a atenção plena, e a parte comportamental, né? O que uma pessoa faz para eliminar um hábito ruim, o hábito do jogo, é criar um hábito legal, um hábito saudável, um hábito funcional, né? Um hábito ruim voltado para atividade física ou um hobby também. A gente tem vários repertórios ali que a gente pode investigar com o paciente, né? E também uma coisa que é super importante, cuidar do ambiente, né? Cuidar do ambiente é fundamental. A partir do momento que você se cadastra nas plataformas de aposta, você muitas das vezes dá seu e-mail, dá seu número de telefone, então ele fica sempre ali. A pessoa fala, não, eu já excluí tudo. Vai ser e-mail, do nada, numa quinta-feira, numa noite bem tediosa, te manda um e-mail, vem aqui, tem um bônus de R$ 20. Então, excluir essas coisas. Hoje, isso aqui faz parte do nosso ambiente, entendeu? Então, a gente tem que se monitorar enquanto a isso e também fazer o limpa também até nas redes sociais. Muitas vezes as pessoas seguem apostadores, né? Seguem pessoas que influenciam você a apostar. Então, assim, fazer um limpa nesse ambiente é super importante, né? E essas são uma das estratégias. Thaís, e a pessoa que era viciada, conseguiu sair disso, fez todo o tratamento, as estratégias prescritas aí pelo Dr. Daniel, ela pode voltar a jogar de uma maneira moderada ou ela tende a cair no vício novamente? Não é viável, a gente orienta que não, porque a recaída ela pode acontecer. Então, a melhor estratégia é tentar se abster completamente dos jogos
e usar comportamentos substitutivos, como o Daniel colocou, né? A prática de um esporte, alguma coisa ali que vai gerar um bem-estar emocional para não correr o risco dela ter todos aqueles prejuízos que ela já teve e conseguiu ressignificar. Legal demais. E tem dúvidas dos nossos internautas que mandaram aqui pra gente. Uma pergunta é: qual a diferença, Thaís, de gaming disorder e ludopatia? São ambos transtornos compulsivos, então vai gerar esse comportamento de compulsão mesmo, de querer sempre mais. O que vai diferenciar é a forma de estímulo. A ludopatia é mais voltada para aposta e o game disorder é mais voltado para a questão de jogos eletrônicos, tanto online ou offline. Então, uma aposta, outros jogos eletrônicos. Mas os dois vão funcionar da mesma maneira, né? Exatamente. E até nos jogos eletrônicos tem um problema que hoje existe, não existia na minha época, que hoje também tem toda uma transação financeira dentro do jogo, né? Então a pessoa tá jogando, a criança ou adolescente está jogando, e aí precisa comprar uma arma, comprar uma skin, e vai $1 aqui, $6 ali, e quando vê ele tá acabando investindo no game. Então acaba que o processo é danoso da mesma maneira. Exatamente, muda o contexto. E aí o game disorder ele foi inserido recentemente no nosso, a gente tem o CID, né? Que o CID ele é a classificação internacional de doença, a OMS recentemente reconheceu o game disorder como um transtorno mental também. Então é somente para a gente fazer essa diferenciação, mas o mecanismo ativado ali no cérebro e no comportamento é bem semelhante. Legal. Daniel, outra pergunta veio do Fabrício Luiz. Ele pergunta: tenho vontade de jogar a cada 10 minutos. Sou viciado? Então, ele tem vontade, né? Será que ele tá jogando a cada 10 minutos? A gente tem que definir a frequência, né? Quanto que ele tá jogando e quantos prejuízos tá causando para ele emocional e outras partes também da vida dele. Ah, mas isso eu queria explorar. Se a pessoa tiver o desejo, o impulso, né, isso estiver até incomodando, atrapalhando a concentração dela, mas ela não joga, ela consegue se controlar. Ainda assim, isso é um vício ou não? O vício é somente quando ela realmente pratica o ato. Ela pode estar no momento de abstinência, mas se ela não jogar, e começar a explorar outros ali comportamentos, se engajando em outras coisas, provavelmente isso vai passar, né? Não é igual uma substância, vamos falar de cocaína, crack, não é assim tão agressivo, né? Porque a liberação de dopamina que sobe ali do basal não é tão alta igual essas outras substâncias. Porque essas substâncias, cocaína, crack, como eu falei, elas demoram mais. Então, assim, você tem um período de abstinência, né? Muito maior do que um cara que tá viciado em jogo. Bacana. Mas é um sinal de alerta, né? Quando vem esse pensamento obsessivo, inclusive eu quero jogar, eu consigo me controlar, já é um sinal de alerta. E é importante trabalhar essa questão de autocontrole para conseguir generalizar no contexto como um todo. Legal demais. Agora uma pergunta minha, Thaís. E como que o SESI ajuda as empresas e os trabalhadores que sofrem desse mal? Hoje a gente tem um programa de ludopatia, então as empresas elas podem contratar uma palestra temática, uma palestra gamificada, ou até mesmo uma forma mais lúdica da gente abordar isso na empresa. Como o Daniel ele colocou lá inicialmente, isso tem afetado os empresários, então a nossa intenção justamente é levar o que se trata a ludopatia e estratégias para a gente lidar de forma assertiva com esse transtorno. Bom demais. Então você pode contratar o SESI para os serviços de prevenção, combate à ludopatia à sua empresa e também todo o serviço de saúde mental, com consultas clínicas, com nossos especialistas, com palestras, com capacitações, com assessorias e consultorias. Enfim, é Janeiro Branco. É um momento adequado para a gente pensar na preocupação com a saúde mental e emocional, e o SESI ajuda empresas e trabalhadores a passar por esse desafio de uma maneira ainda mais leve. Quero agradecer muito aqui nossos convidados, Daniel Giglio, muito obrigado. Muito prazer, Bruno. Prazer estar aqui com vocês, com você, com a Thaís. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, doutor Daniel. Obrigado, doutora Thaís Amanda. Muito obrigado. Agradeço também, muito produtivo. E está convidado para voltar, hein? É isso aí. Oh, muito bem. Quero agradecer também em especial aos nossos colegas do Departamento Nacional do SESI, Emanuel Lacerda, Catiana, Georgia, que também estão desenvolvendo toda uma série de práticas relacionadas ao combate e prevenção à ludopatia, quase que não sai, e também à saúde mental de maneira geral. Então, é o SESI do Brasil inteiro unido para combater esse mal.
Tá? Muito obrigado, colegas do Departamento Nacional do SESI. Agradecimentos especiais à nossa equipe técnica, Juliana Caldeira, de volta aqui conosco, César Ricardo e também nossos sponsors, André Rocha, Paulo Vargas. E gratidão a você que nos acompanha aqui no Saúde e Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro. Bora.